Chegamos ao Salmo de número 61. Este Salmo, irmãos, ele é uma pérola, pequeno e precioso. É um salmo curtinho, são 8 versículos apenas, um salmo bastante simples, mas ele é interessante em vários aspectos, a começar pelo seu título. O título é Salmo de Davi para o músico mor sobre Neginote. Aí a gente pensa, mas a gente já viu isso, né? Até aqui, quais são os salmos que a gente viu que são Neginote? O Salmo 4, o Salmo 6, o Salmo 54 e o Salmo 55. Esse não é mais um mictão, né? A gente viu o mictão, são aqueles salmos dourados, né? Salmos de ouro, que eles sempre começam, né, mostrando que há um problema, mas termina sempre com uma oração de fé, antevendo a vitória que virá. Então, esse é um mictão, salmo dourado, ou salmo de ouro, um salmo de valor. Este salmo não é chamado de mictão, mas ele é salmo para o músico mor, que a gente já está cansado de saber, que é o responsável pelo louvor congregacional, aquele que dirige o canto do povo de Israel, é isso? E Neginote a gente já viu que são instrumentos de corda. Mas qual é a diferença deste Neginote para os outros 4 salmos anteriores que têm esse título? O 4, 6, o 54 e o 55. Porque no hebraico, no original, a gente em português é traduzido Neginote, todos eles têm esse mesmo nome. Mas no hebraico, que é a língua original do Velho Testamento, os outros salmos, eles estão com esse título no plural, salmo para instrumentos de corda. Esse aqui está no singular, é salmo para instrumento de corda, ok? No original tem essa diferença. E o que isso significa? Por que isso é importante? Porque, na verdade, na construção gramatical ali do texto, dá a entender que o salmo é de Davi, a gente leu, né, está no título, Salmo de Davi, mas dá a entender também que o salmo é de Davi e que o instrumento de corda que vai ser usado é tocado pelo próprio Davi. Ou seja, este salmo, ele é um salmo bastante pessoal e é muito próprio para ser usado na devoção particular. No seu momento, a sós com Deus. Este é um bom salmo para isso. Então, existe essa diferença aí no título. Ok? Vamos ler o salmo. A palavra de Deus diz assim: Ouve, ó Deus, o meu clamor. Atende a minha oração. Desde o fim da terra clamarei a ti quando o meu coração estiver desmaiado. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido um refúgio para mim e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. Selá. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Muito bem, não há uma indicação aqui da ocasião em que o salmo foi escrito ou foi composto, mas a gente sabe que Davi já era rei após a sua coroação. Ele está falando, a gente vê que o salmo é pessoal, ele é um salmo todo na primeira pessoa, não é isso? Ouve, ó Deus, o meu clamor, desde o fim da terra clamarei a ti, pois tem sido um refúgio para mim. Habitarei no teu tabernáculo para sempre, pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos. Prolongarás os dias do rei, e aí ele está falando dele mesmo, então ele já tinha sido coroado rei, né? Ele, o rei, está falando dele mesmo, permanecerá diante de Deus para sempre, assim cantarei louvores. Então o salmo é pessoal, né? Ele já era rei. Em que ocasião isso aconteceu? Ele foi composto? Não sabemos, mas é um momento em que Davi, né, ele confia em Deus como o seu refúgio. Isso é importante, porque isso se aplica a qualquer época da nossa vida. Em qualquer situação em que nós nos encontremos, nós temos de confiar em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na tribulação, né? Tribulação de qualquer tipo. E aí a gente ficaria aqui a noite toda, né, falando das diversas tribulações que surgem diante de nós. Todos nós as enfrentamos, não é isso? Então Davi, ele confia em Deus. A gente podia fazer uma divisão aqui, ó. Como o salmo é muito pessoal, eu coloquei sempre o eu em cada divisão dessa. Versículos 1 e 2, eu vou chorar. Versículo 3, eu vou habitar.
com Deus. Versículos 4 a 7, eu vou confiar. E versículo 8, eu vou louvar. Então veja, ele chora, ele vai à presença de Deus, habitar no tabernáculo, no templo, na presença de Deus, ele então confia e ele então louva a Deus, tá? Uma divisão simples, e como eu disse, o salmo é curto, e a gente pode extrair algumas coisas importantes aqui. Versículos 1 e 2, ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração, desde o fim da terra clamarei a ti, quando o meu coração estiver desmaiado. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Algumas coisas que a gente precisa pensar, refletir a respeito da oração. Primeira coisa, ela tem que ser feita sempre, mesmo na pior das situações. Pastor, mas isso é óbvio. Sim, é óbvio. Mas às vezes, por causa da tribulação ou da demora, né, em essa tribulação passar, porque às vezes a gente tem uma tribulação rápida, né, por alguns momentos, por alguns dias, por alguns instantes na nossa vida, e aquilo passa. Mas às vezes a tribulação se prolonga, né, e ela se prolonga às vezes por semanas, às vezes por meses, às vezes por anos. Tem pessoas que estão enfrentando alguma dificuldade grande aí, lutando anos, esperando uma resposta, e aí nesse momento, às vezes a gente desanima de orar, né? A nossa tendência é esmorecer, é dar aquela desanimada, puxa vida, eu tenho pedido tanto e a gente cansa. Nós somos assim, nós temos essa tendência, uns mais, outros menos, mas todos nós, ninguém é super crente, ninguém é super santo, não, nunca desanimo, nunca, não, mentira, né? Elias, ele vai lá e enfrenta os profetas de Baal sozinho, né? Só ele e Deus, quer dizer, só ele e Deus, como se Deus fosse só, né? Mais Deus é a maioria, mas humanamente falando é só ele lá, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azera, contra 850, irmãos. Ele vai lá, encara, ora, pede, o fogo cai, mata os profetas de Baal, depois Jezabel manda dizer que vai matá-lo, ele fica com medo, ele foge, e chega um momento que ele diz, basta, Senhor, tira a minha vida, me é melhor morrer do que viver, porque não sou melhor do que meus pais. Então veja, todos nós estamos sujeitos a isso, mas a primeira coisa que a gente tem que lembrar, a oração tem que ser feita mesmo nos piores momentos, nesses momentos em que a gente, por um motivo ou por outro, por uma circunstância ou outra, a gente se encontra desanimado, a gente se encontra cansado, a gente se encontra, né, pesado espiritualmente. Não tem às vezes que parece que a gente está pesado espiritualmente? A vida espiritual está densa, tensa, e aí a gente quer fazer as coisas, mas falta encorajamento, falta o fôlego, é isso. Aí a gente precisa lembrar que nessas horas também a gente precisa orar, até que seja para falar com Deus, porque, veja, a gente sabe, mas a gente às vezes faz coisas que parece que a gente não sabe. Deus já sabe o que a gente está sentindo. Deus já sabe o que a gente está pensando, Deus sabe o que a gente precisa, Deus sabe o que a gente vai pedir, Ele sabe até o que a gente não pede. Mas Deus quer de nós a sinceridade na oração. A principal coisa, uma das principais coisas na oração é sinceridade. E quando eu digo sinceridade, é aquele momento em que você fala assim para Deus, Senhor, Tu conheces o meu coração, o Senhor sabe como eu estou desanimado, eu estou frustrado, eu estou chateado, meu coração está pesado, está amargurado. Não tem momentos assim na nossa vida? Então diga isso para Deus. Senhor, o Senhor sabe que o meu coração está tão triste que eu não estou nem com vontade de orar. Eu não estou nem com vontade de ir à igreja, Senhor. Mas eu preciso que o Senhor fale comigo. É isso, nos piores momentos, oração. A segunda coisa que a gente precisa lembrar da oração é orar, e a gente sabe também, mas é importante lembrar, crendo que só Deus pode fazer. A gente sabe disso, né? Qualquer um de nós aqui recita esse credo sem nenhuma dificuldade. Eu creio que Deus pode fazer. Ok. Mas veja o que diz o salmista aqui no versículo. Ele fala assim, nos versículos 1 e 2. Desde o fim da terra clamarei a ti, ou seja, no final do mundo, no lugar ermo, quando eu estou sozinho, abandonado, quando o meu coração estiver desmaiado, veja, sem forças, leva-me para onde?
para a rocha que é mais alta do que eu. O que significa isso? Senhor, leva-me para lugares que eu não posso alcançar, situações as quais eu não posso resolver, circunstâncias para as quais eu não tenho solução, problemas para os quais eu não tenho respostas. Leva-me, Senhor, me coloca lá, porque se o Senhor não me colocar lá, eu não vou chegar. Se o Senhor não me conduzir, eu não vou. Então, leva-me. Veja, é diferente. Leva-me. Em Deuteronômio, interessante que tem um momento em que Deus diz assim: eu levei vocês pelo deserto, eu conduzi vocês como a águia conduz os seus filhotes. Mas aí é interessante que fala assim: como a águia voeja sob os seus filhotes, assim eu fui para vocês. Olha que coisa interessante. A águia, aula de águia. A águia é um dos únicos animais que voam quando os filhotes começam a voar. Geralmente as mamães, aves, elas voam por sobre os filhotes. E se os filhotes começam a cair, ela mergulha para poder parar. A águia não. A águia, quando os filhotes estão aprendendo a voar, ela voa abaixo dos filhotes. Por quê? Porque ela protege os filhotes de qualquer investida que venha de baixo. Então, se alguém atirar uma flecha, der um tiro, jogar uma pedra, pega primeiro na águia. Boa mãe, né? Boa mãe. Melhor do que a avestruz, aula de avestruz. A avestruz, quando tem os ovos, ela larga os ovos para lá, ela não choca os próprios ovos. É uma mãe desnaturada, né? Já a águia não. A águia, ela se coloca entre os seus filhotes e qualquer inimigo e qualquer perigo que venha contra eles. E aí o que Deus fala, olha só, eu fiz como a águia, eu me coloquei entre vocês e os perigos. Aí Deus está dizendo, sou eu quem cuido de vocês. Nada vai atingir vocês se eu não deixar. E ainda que eu permita que algo atinja vocês, vocês não estarão sozinhos. Aí o salmista fala, leva-me para esta rocha, porque é só o Senhor que pode fazer. Não é legal isso? Eu acho. Aí o texto continua, olha que coisa interessante, versículos 3 e 4, eles dizem assim, pois tem sido um refúgio para mim e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. Aqui é uma série de coisas interessantes. O que é um refúgio? Quando você está andando na rua, e aí começa a chover, você está sem guarda-chuva, sem capa, sem nada, o que você procura? Um refúgio, né? Um lugar para cobrir você, para você não se molhar. Uma marquise, você entra numa loja, né? Você corre para um refúgio. Aí diz mais, pois tem sido um refúgio para mim e uma torre forte contra o inimigo. Nas cidades antigas, né, todas as cidades, as principais cidades eram muradas e existia a chamada torre forte ou cidadela. Essa torre ela tinha duas funções principais. A primeira função de uma torre ou de uma cidadela era o seguinte, ficava sempre um vigia lá, né, porque ele estava na posição mais alta, observando o horizonte para ver se os inimigos se aproximavam. Então era a função de vigilância. E segundo, se os inimigos chegassem às portas da cidade, conseguissem derrubar o portão, passar por sobre o muro ou derrubassem os muros, o povo corria para dentro daquela torre chamada de cidadela e se trancava. Era o último abrigo contra os inimigos. Há um texto no Velho Testamento que a cidade está sendo invadida, e agora eu não lembro qual é, a cidade está sendo invadida e as pessoas correm para dentro da torre. E aí os inimigos vão e derrubam aquela torre, a torre cai e mata todo mundo que estava lá dentro. A torre, ela além de servir para vigiar, ela é o último recurso contra o inimigo. Aí o salmista diz mais, pois tem sido um refúgio para mim, uma torre forte contra o inimigo, habitarei no teu tabernáculo para sempre. Né? O que é o tabernáculo? O tabernáculo é a tenda, né? Isso no Velho Testamento, o tabernáculo é onde ficava a arca, né? Onde tem a ver com o quê? Com a presença de Deus. E aí ele diz mais, no teu tabernáculo, e abrigar-me-ei aonde? No esconderijo das tuas asas. Sempre quando se fala de asas, esconderijo, tem a ver com
a ave protegendo os seus filhotes. Não é isso? Eu já disse que Deus gosta de galinhas. Né? Por quê? Jesus Cristo fala isso. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu proteger-vos debaixo das minhas asas, como as galinhas protegem os seus pintinhos, e não quisestes. E se você voltar lá no começo da Bíblia, no princípio era o princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Algumas traduções dizem pairava sobre as águas, mas no original está escrito pousava sobre as águas, aquecendo-as como a galinha aos seus ovos. Deus gosta de galinhas. Está aí. Né? No Velho Testamento, no Novo Testamento. Oi? Nem tinha galinha, mas Deus já gostava delas. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Deus nem tinha um homem, mas Deus já gostava de nós. Não é isso? Olha que coisa interessante. E, na verdade, Moisés escreve isso depois, né? Então, ele usa a linguagem, na época de Moisés, já tinha galinhas. Ok? Bem observado. Nem tinha galinha. Deus gosta delas há muito tempo, antes delas existirem. Agora, veja, o que acontece é o seguinte, aí a gente vê esses termos aqui, ó. Pois tem sido para mim um refúgio, é uma torre forte, é um tabernáculo e são asas. Aí eu botei aqui, é proteção das chuvas de dificuldades, das tempestades de perseguições, das enchentes das tentações, do fogo da ira divina e da derrota final da morte. Veja, Deus nos protege, Deus cuida de nós, e essa expressão aqui, ela é uma proteção do fogo, contra o fogo da ira divina, porque em Hebreus 10:31 diz o quê? Exatamente isso que você pensou. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa. E acho que eu já disse para os irmãos que uma vez eu mandei fazer esse adesivo, um adesivo com esse versículo para botar no meu carro, porque não tem, né? Você não acha isso em lugar nenhum. Sabe, se é meu pastor, não me faltará. Horrenda coisa que eu mandei fazer. Aí botei, eu tinha parado lá no meu glorioso Fuscão branco. A Cleide diz que é Fuscredo. Isso é maldade dela. Veja, aquele meu Fusca glorioso, né, lindão, branquinho. Nossa, pegava igual coisa na parede, morria igual marginal no tiroteio, é um negócio terrível, é uma beleza. E eu botei lá no meu Fusca assim, horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Um dia eu estava parado no sinal, parou um carro atrás de mim, aí eu estou vendo que a mulher estava assim, vi que ela estava, né, de repente ela... Aí eu falei, ficou com medo de cair nas mãos de Deus vivo. Mas é para ter medo mesmo, irmãos. Porque o nosso Deus, a Bíblia também diz, é um fogo consumidor. Mas o nosso Deus, Ele é um refúgio contra este fogo da ira divina. E Ele é um refúgio contra a derrota final da morte. Paulo diz aos Coríntios que o último inimigo a ser vencido, quem é? É a morte. Esse é o inimigo do qual ninguém escapa, né? Todos nós um dia enfrentaremos, a não ser que Jesus volte antes, e nos pegará aqui ainda vivos, mas fora isso, todos nós passaremos por ela. Mas Paulo diz, onde está, ó morte, a tua vitória? Isso, o aguilhão da morte é o pecado, é o ferrão, né? É o que prejudica, mas para aqueles que são crentes, este ferrão foi retirado. É como se fosse a abelha. A abelha, depois que ela pica você, o ferrão, ela morre, né? E aquele ferrão fica ali, e os seus intestinos, aula de abelha, os seus intestinos saem por ali e ela morre. Quando Jesus Cristo morreu na cruz e disse, está consumado, a morte morreu. Ela é um animal sem ferrão para aqueles que confiam em Deus. Então, Deus nos protege disso. Fantástico. Olha que coisa interessante, irmãos. Deus nos protege, eu vou dizer isso com muito cuidado.
para que os irmãos não me entendam mal, Deus nos protege, muitas vezes, dele mesmo. Ué, como assim, pastor? Por quê? Porque Deus é, o que os serafins falam lá em Isaías? Deus é santo, santo, santo. No capítulo 32 do livro do Êxodo, quando Moisés pede, mostra-me a tua, 33, mostra-me a tua glória, Deus fala assim, você não pode ver a minha glória, ninguém pode ver a minha glória porque vai morrer. E aí Deus fala, eu vou te colocar assim, entre duas pedras, né? Vou botar a mão, vou passar e você vai me ver pelas costas. Claro que isso é uma forma de dizer, né? Porque ninguém pode contemplar esta glória de Deus. Agora veja, quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele veio como? O autor aos Hebreus diz que ele veio na semelhança da carne do pecado, ou seja, ele veio com um corpo igual ao nosso. Por quê? Porque a gente não pode contemplar a glória de Deus. Veja, Deus nos protege dele mesmo, porque a sua santidade é demais para nós. Isso é fantástico, irmãos. Aí Deus é refúgio, ele é torre forte, ele é tabernáculo, nós nos abrigamos debaixo das suas asas. Sensacional isso. Aí o versículo 5, ele vai dizer assim, pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. 3 verdades aqui muito simples e muito claras. Aqueles que temem a Deus têm uma herança. Qual é a herança daqueles que temem a Deus? Está pensando em falar salvação, não está? Qual é a herança daqueles que temem a Deus? Sem medo de errar agora. Qual é a herança dos que temem a Deus? Salvação, isso mesmo. É isso mesmo. Essa é a nossa herança. A Bíblia diz, esta é a promessa que ele nos fez. A vida eterna. Então veja, aqueles que temem a Deus têm uma herança. Segunda verdade muito clara, já que há uma herança, ela nos foi dada. Você não pode comprar uma herança, é isso? Você não pode comprar. Não, eu vou comprar a herança, né? O Alex tem lá milhões aplicados, então eu vou comprar. Não tem como. Para eu herdar alguma coisa do Alex, ele tem que querer. Senão, não vou herdar. Não adianta. Ele tem que deixar esta herança para mim. A herança tem que ser dada. Nós temos esta herança nos foi dada, é gratuita para nós. Nós não compramos, nós não trabalhamos por ela, não fizemos jus, não fiz jus a isso, eu conquistei o direito. Não, herança ela é dada. Vou deixar como herança tudo para Joel, vou deixar tudo para Lene, herança. É meu, eu deixo para quem eu quero. Só Deus tem a salvação. Jonas 2,9, a salvação pertence ao Senhor, né? Então, se pertence a Ele, Ele deu porque Ele quis. E a terceira verdade, nós devemos lembrar que a possuímos. E no 329 do cantor cristão, terceira estrofe, quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Nos momentos de aflição, de luta, de tristeza, veja, este é um salmo devocional, é um salmo pessoal, né? Bom, é apropriado para a sua devoção particular. Lembre-se de que você tem esta herança. Por isso Davi diz, pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Depois, versículos 6 e 7, eles dizem assim, prolongarás os dias do rei, os seus anos serão como muitas gerações, ele permanecerá diante de Deus para sempre, prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Aqui tem duas vertentes aqui. Na verdade, Davi, ele tem também o dom o dom profético, né? Lá no capítulo 7 de Atos, Estevão, no seu discurso, antes de ser apedrejado, ele fala de Davi, diz, e Davi, sendo o profeta, Davi tinha este dom da profecia. Ele não é um profeta na acepção tradicional da palavra, como a gente tem os profetas maiores, os profetas menores, mas ele tem este dom da profecia. Muitos dos seus salmos têm o viés profético, né? Ele aponta para uma realidade ali, na qual ele está vivendo, e aponta sempre para aquela realidade vindoura do Cristo.
né? Os salmos de Davi são os salmos, muitos deles proféticos. Salmo 22 parece que é uma testemunha ocular da crucificação de Cristo. Inclusive, Jesus Cristo cita o Salmo 22, né, quando ele está na cruz. Deus meu, que me desamparaste, né, repartiram as minhas vestes e tal. Então, veja, aqui, primeiro Davi está falando de si, é um salmo pessoal, né? Prolongarás os dias do rei, os seus anos serão com muitas gerações, permanecerá diante de Deus para sempre, prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Davi demonstra confiança na promessa de Deus, ok? Samuel vai lá, né, unge Davi, ele é um menino ainda, ele é ungido como rei, mas Saul ainda não foi deposto. Davi continua na sua vida, cuidando das ovelhas do pai, e ele depois vai lá e derrota o gigante, passa a fazer parte do exército de Saul, se destaca, fica famoso, Saul tenta matá-lo e a gente conhece a história, mas existe a promessa que Deus faz a Davi, de que daria para sempre a ele um descendente, de que jamais abandonaria a sua família. Então Davi demonstra confiança na promessa de Deus. Aí a lição para nós, nesse aspecto, é essa: confie sempre nas promessas de Deus, porque Ele não mente, Ele não falha, Ele não erra, não se engana, não se esquece. Se Ele falou que vai cuidar, Ele vai cuidar. Se Ele falou que te ama, é porque Ele ama, não cansa de amar, né, como nós cantamos aqui. Essa é a primeira lição. Mas há aqui um viés profético, quando ele fala aqui o seguinte, ó: prolongarás os dias do rei, os seus anos serão como muitas gerações. Aí é uma palavra que aponta para quem? Para o Messias, para o Cristo vindouro. Aí existem alguns aspectos aqui importantes, ó. Sua existência é eterna. Quando fala prolongarás os dias, também significa que ele viverá para sempre. Salmo 23, 6. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Em outras traduções dizem o quê? Para sempre. A mesma coisa. Prolongarás os dias do rei. O rei viverá para sempre. Davi não viveu para sempre, inclusive Estevão fala isso. Davi, tendo servido a sua própria geração, morreu e viu corrupção, ou seja, foi comido pelos vermes. Seu corpo entrou em decomposição, como de qualquer pessoa que morre. Certo? Quem é cremado? Quem é cremado não entra em decomposição, é decomposto muito mais rápido, né? O fogo vai e destrói. Então, viu corrupção. E aí o argumento de Estevão é que Jesus não viu corrupção. Ele cita o Salmo lá atrás: pois não permitirás que o teu santo veja corrupção. Por que Jesus ressuscita ao terceiro dia? Por quê? Porque até 3 dias o corpo ainda não entra em decomposição. O corpo entra em decomposição a partir do, fala quarto dia. Quem é que já estava cheirando mal porque era de 4 dias? Por isso que Jesus esperou. Percebe? Jesus espera o cara começar a feder, que é para não ter dúvida. Não, estava morto não, estava desmaiado, que não sei o quê, nhenhenhen. Não, chegou lá, Senhor, já cheira mal, 4 dias. E Jesus ressuscita ao terceiro, porque a profecia dizia que ele não teria corrupção. Deus não ia permitir que o corpo do seu filho entrasse em decomposição como qualquer outro corpo, embora fosse da mesma constituição do nosso. Mas Deus não quis que acontecesse. A riqueza está nos detalhes, irmãos, isso é fantástico, né? Então, durará para sempre. Davi morreu, Jesus Cristo dura para sempre. O rei, ele tem existência eterna, ele é nossa alegria pessoal. Prolongarás os dias do rei, seus anos serão com muitas gerações. Ele vem o tempo todo falando: eu vou me abrigar, eu vou me proteger, eu vou orar, eu vou chorar, eu vou confiar. E o rei, ele é alegria para os nossos descendentes. Coisa maravilhosa é ver os filhos, os netos, os sobrinhos, né, andando nos caminhos do Senhor, aprendendo a andar nos caminhos do Senhor também. Então é alegria para os nossos descendentes. É isso que Davi está falando aqui. E se você for lá, Isaías 53, vamos lá rapidinho.
Dá tempo? Que o salmo já está acabando. Isaías 53, que é o texto evangélico, né, do Velho Testamento. Na verdade, os estudiosos dizem que Isaías é o evangelho do Velho Testamento, né? Ninguém fala tanto do Messias com tanta propriedade quanto o profeta Isaías. O menino nos nasceu, filho se nos deu, a virgem conceberá, dará-lhes um filho, chamará seu nome Emanuel, né? E o capítulo 53 fala ali de Cristo, mas ele diz aqui interessante, olha aqui, versículo 10 do capítulo 53, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua... O que tem na sua Bíblia aí? Posteridade. Algumas traduções dizem descendência. Prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então veja, existência eterna, alegria pessoal e alegria também para os nossos descendentes. Jesus Cristo vê a sua descendência espiritual. Quem é a descendência espiritual de Cristo? Nós, que aqui estamos, e todos quantos creram e vierem a crer em Jesus. E aí, finalmente, o versículo 8, ele diz, assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Orações ouvidas no céu devem gerar votos pagos na terra. Quando a gente está numa aflição, um momento de angústia, seja lá qual for, muitas vezes a gente faz votos, né, com Deus. Ah, Senhor, tal, se o Senhor me abençoar, eu faço isso ou aquilo, seja lá o voto que for. E muitas vezes, após a resposta, a gente se esquece. Mas Salomão já dizia em Eclesiastes, quando a Deus fizeres um voto, apressa-te em pagá-lo, porque Deus não se agrada de tolos. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Então, o que Davi está dizendo é o seguinte, eu vou cantar louvores, vou pagar meus votos. As nossas orações foram ouvidas? Pague os seus votos. Se você votou, paga. No domingo passado à noite, o pastor Nilson pregou aqui, passou o vídeo no final, e uma coisa me chamou a atenção naquele vídeo. De tudo aquilo que o rapaz estava falando, teve uma coisa que me chamou a atenção e eu fiquei pensando sobre isso. Ele fala que são as pessoas meio que, né? Lembram disso? Meio que. Eu meio que quero emagrecer, eu meio que quero entrar em forma, eu meio que quero tirar nota alta, eu meio que... Se você quer alguma coisa, se você meio que quer alguma coisa, você só vai meio que conseguir alguma coisa, né? E a gente não pode viver um cristianismo meio que. Eu meio que quero me santificar, eu meio que quero conhecer mais a Bíblia, eu meio que quero ter vida de oração, ou quer, ou não quer, né? Como diz o outro lá, ou é ou deixa de é, né? Senão não funciona. Não pode ser meio que. Isso, de tudo que ele falou lá, eu achei isso interessante. A gente precisa realmente querer, né? Buscar. Quando Jesus fala, porfiar e por entrar pela porta estreita, é fazer tudo que está ao nosso alcance, né? O santificar, quando Paulo fala, esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, não é que ele ficava se autoflagelando lá, não é isso, é dizer não para os desejos da carne, é abrir mão dos seus impulsos naturais. Tem uma música antiga que diz isso, contra meus impulsos naturais, tento negar meu próprio eu, para que tu possas assumir a direção. Pois quando a provação me vem, meu coração rejeita a dor, e é tão fácil me esquecer de ti, Senhor. É isso. Então, não pode ser meio que. Não, eu meio que vou me santificar. Se fosse mais atual, seria o tipo assim. Não, porque é tipo assim, né? Tem gente que tudo fala tipo assim. Não, eu tipo assim, estava lendo a Bíblia, eu tipo assim, vou orar. Não, não tem tipo assim. É orar, é ler a Bíblia, é gastar tempo, é refletir, é buscar. Pagar os votos. Votou, paga, porque Deus vai cobrar.
Sou eu que vou te cobrar, eu não tenho direito de te cobrar os votos que você fez com Deus. Você não fez comigo. Eu não preciso nem saber, muitas vezes eu nem sei, mas Deus sabe. Então, votou, paga. Orações ouvidas no céu devem gerar votos pagos na terra. É um salmo, como eu falei, que é uma pérola. Pequeno, mas precioso. Né? Pérolas, mesmo as pérolas grandes, elas são pequenas comparadas a muitas outras pedras preciosas. Né? Tem umas pérolas que são maiores, mas elas não são, mas são valiosas. Esse salmo é como se fora uma pérola. Pequeno, mas valioso. Use este salmo nas suas devoções particulares, medite a respeito dele, e com certeza você vai descobrir muitas lições além, muitas, além disso tudo que eu falei hoje, porque a palavra de Deus, ela é inesgotável. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes.